Venho aqui mais uma vez reiterar meu apoio ao presidente Bolsonaro. Não podemos deixar que o Brasil caia no abismo, como nossos países vizinhos. Então, no próximo domingo, tem que ser 22, tem que ser Bolsonaro, para que o nosso país continue em boas mãos. Deus, pátria, família. E no meio do caminho tinha um Carlos. Tinha um Carlos no meio do caminho. Esse é o nome do senhor que tratorou Guilherme Boulos. Ele passou por... parecia aqueles tratores desgovernados. Passou por cima que Guilherme Boulos não olhou nem a placa. O cara almoçou, jantou, fez barba, cabelo e bigode. É por isso que a internet hoje é fantástica. Porque você só é burro se você quiser. Hoje a informação está na sua frente, você sabe de tudo. É por isso que você não pode esquecer de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, para que canais como esses cresçam e pessoas como o senhor Carlos, eles tenham mais poder de conhecimento. E não deixe nenhum esquerdista colocar ele para trás. Que talvez o esquerdista até goste. Mas antes de falar do seu Carlos que passou por cima de Guilherme Boulos, disse umas verdades a ele, deixa eu falar do Fluminense. Eu não sou torcedor do Fluminense, eu torço pelo CSA de Alagoas. Mas deixa eu mostrar para você o feito que Renato Gaúcho fez. Sem nenhuma estrela, com o Thiago Silva já perto de se aposentar, sem grandes nomes, o cara conseguiu colocar o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo. Você acha que se ele não declarasse o apoio dele a Bolsonaro, ele hoje não seria um técnico da seleção brasileira? A gente podia estar economizando milhões e não precisaria trazer um técnico estrangeiro. A gente tem coisa boa aqui no Brasil. Renato Gaúcho só não é o técnico da seleção brasileira porque não fez o L. Ele declarou apoio a Bolsonaro. Primeiro, eu sou Bolsonaro. Sim, você deixou isso. Sempre vou ser Bolsonaro, sempre vou ser um mito, a admiração que tenho por ele. Infelizmente, algumas pessoas da esquerda que eu respeito, elas não respeitam a opinião do pessoal da direita, entendeu? Esse que é o problema. A gente precisa respeitar a opinião deles que eu digo de alguns, mas eles não gostam de respeitar a nossa opinião. Então, no momento que sou uma pessoa pública e venho a público e falar e me manifesto a favor do Bolsonaro, é porque eu gosto do cara. Eu acho que no momento era o presidente para o Brasil, por tudo que ele fez nesses últimos 4 anos, com pandemia, com guerra, entendeu? Eu sou Bolsonaro e ponto final. Quem não gostar, azar. O problema é dele. O problema é dele. O problema é dele. Eu vou morrer jogando minhas fichas no Bolsonaro. E se voltar, eu vou ajudar ele na campanha para que ele possa voltar a ser presidente um dia. Porque eu gosto do cara e ponto final. E respeito a opinião do pessoal da esquerda sem problema algum. Só que, infelizmente, eles não gostam de respeitar a opinião do pessoal da direita. Mas, como eu ia falando, a informação chegou a todo mundo. E pessoas anônimas que buscam o conhecimento, ela pode deixar qualquer esquerdista no chão. Só com verdades. E senadores, junto com bilionário, com banqueiro, com quem tem muita grana, quer botar a conta no lombo do povo. Cortando no SUS, cortando na educação, cortando em aposentadoria, enquanto o que o presidente Lula está tentando, com o nosso apoio, é fazer com quem está lá em cima pagar a conta. Debate na rua, é aqui cara a cara com o povo, e não é só em época de eleição, não. Pode falar, fazer pergunta, pode falar que está contra, pode fazer debate. Agora é o Carlos. Pode subir, Carlos, por favor. Boa tarde, você está bem? Tudo bem? Me desculpe, meu amigo, eu vou discordar plenamente de uma série de coisas que você colocou aqui, né? Você pega, hoje nós temos 38, 39 ministérios, nenhum deles com um projeto, alguma coisa que traga benefício para a nossa população. É raridade alguma coisa nessa linha, né? Você pega, por exemplo, o que o nosso presidente está gastando, quer dizer, nós estamos precisando economizar. O que o nosso presidente está gastando em viagem internacional, ficando em hotéis 5, 6, 7 estrelas, né? Gastando uma fortuna pela primeira vez, em função de nós que somos oposição, aí tudo isso está acontecendo, o nosso presidente hoje está hospedado na embaixada
nossa na Argentina, coisa que ele nunca fez desde que começou nesse mandato, né? E quando você fala, por exemplo, né, no IOF, uma coisa, minha gente, é muito clara. O IOF não vai pegar quem está lá em cima, vai pegar nós aqui. Vai pegar nós aqui. Porque a hora que você financiar qualquer coisinha, o teu cartão de crédito, tudo que você fizer, envolva dinheiro. É aí que esse IOF vai pegar em cima da gente. Agora, se o nosso presidente não teve a posição de controlar gasto e está gastando como esse absurdo que nós estamos vendo por aí e não quer cortar na própria carne, nós vamos ter que bancar isso? Não, eu acho que não. Tá na hora de dar um chega nisso aí, tá na hora de dar um pare, porque nós que somos classe média baixa, o morador de rua, nós que vamos sofrer com tudo isso que está vindo por aí, com tudo isso, né? Ou seja, o governo está vindo de uma forma avassaladora, não em cima de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é banqueiro, está vindo em cima de nós, classe média baixa e assim por diante. Me desculpe o desabafo, mas eu estava passando e eu não poderia ficar quieto, né? Porque eu não concordo com essa filosofia, com esse tipo de trabalho que está sendo efetuado. Obrigado, Carlos, pela sua questão. Em 2027, o Brasil não vai poder pagar o básico da saúde e da educação. O próximo presidente que assumir o Brasil, ele vai pegar uma bucha, mais uma bucha do tamanho do mundo. O Lula quebrou o Brasil e ainda tem um monte de petista que defende esse governo. Olha, isso aqui é o retrato do que nos aguarda. Isso aqui é a capa do Globo. Agora, do feriado. Próximo governo não terá recurso para cumprir os pisos da saúde e educação. Certo? A partir de 2027, a matéria diz que, segundo o que o governo apresentou de planejamento para os próximos 4 anos, nem tem dinheiro em 2027 para pagar o piso dos enfermeiros, nem vai ter como pagar piso dos professores, porque não vai ter dinheiro para isso. Quer outro? Aqui, ó, capa da Folha de São Paulo. Olha, capa da Folha de São Paulo. Lê aí pra você ver. Olha. Governo aponta falta de verba para cumprir piso da saúde e educação já em 2027. Então, amigo, o que você está vendo agora não é nada parecido com o que esse governo está preparando para o futuro. Porque agora a gastança está grande. Gasta com tudo, o governo está gastança desenfreada. É Dona Janja viajando com a gota serena, é viagem pra cima, viagem pra lá, é isso, é aquilo, é gastança daquilo, vai pra lá, emenda parlamentar, aí vai pra lá. E o país se afundando, do jeito que tá indo agora, o abismo nos espera. Daqui a pouco nós vamos perceber que esse governo agora, ele vai ser pior do que a pandemia na economia. Nem a pandemia da Covid conseguiu destruir a economia de um país como esse governo atual está conseguindo destruir. Esse governo vai literalmente esfacelar a economia desse país, porque eles precisam gastar muito, precisam enganar o povo muito para poder tentar ganhar a eleição do ano que vem, porque a situação do governo não é fácil, é difícil. Então eles vão empurrar dinheiro, gasta, que é para poder tentar ludibriar o povo, ganhar a eleição e acontecer o que aconteceu com a Dilma naquele tempo. Quando ela ganhou, a economia foi pro buraco, porque eles seguraram o quanto quiseram, gastaram para ganhar a eleição e depois, quando a cortina desfraudou, quando a cortina do palco abriu, a situação era extremamente difícil. Então, nem a pandemia foi capaz de quebrar a economia do Brasil, mas o governo do PT está conseguindo fazer isso e nós vamos sentir a partir de 2027. Eles agora estão dizendo que vão o quê? Dispensar a conta de energia para 60 milhões de brasileiros. Olha o que é que eles vão fazer. E quando eles anunciam isso, é porque alguém vai ter que pagar a conta. Cada pessoa que eles estão dizendo que vão dispensar a conta de energia, quem vai ter que pagar sou eu, é você, e o buraco vai se afundando mais ainda, vai quebrando a economia, vai prejudicando o comerciante e o buraco vai ser grande em 2027. O próximo presidente da República vai assumir uma terra arrasada, porque o PT está fazendo o que fez naquela época. Destruiu o Brasil para poder eleger Dilma, depois Dilma novamente, e a gente viu o buraco grande em que esse país se meteu.
Vamos pedir a Deus muita inteligência e muita paz, porque o que nos espera vai ser muito difícil. 6h45, eu falo mesmo, tenho medo de falar não. E não adianta a turma aí ficar esculhambando na internet, que eu não tenho medo dessa turma que esculhamba na internet não. Tô aqui para emitir opinião e falar a verdade. Hoje vivemos dias estranhos. Hoje o Congresso e o governo foram colocados de lado. Quem apita, quem dá a palavra final é o STF, ponto final. Tá achando ruim? Ao assumir mais um papel central na política brasileira, o ministro Alexandre de Moraes surpreendeu e decidiu que no conflito sobre o IOF, governo e Congresso estão errados. O governo, porque cometeu um desvio de finalidade ao usar o IOF, que é um imposto regulatório, para arrecadar bilhões de reais. E o Congresso, porque invadiu a autonomia exclusiva do Poder Executivo. A primeira vitória desse embate foi para deputados e senadores, porque, afinal de contas, a cobrança do IOF não voltou. Moraes não poderia ser mais direto ao expor Fernando Haddad e a defesa que o ministro fez publicamente do aumento do imposto para, aspas, equilibrar as contas públicas, fecha aspas, assumindo, portanto, o caráter arrecadatório da medida. A decisão de Moraes ainda depende de muitas camadas de acertos, entre eles a capacidade de moderação política do STF, dos interesses contrários e aparentemente insuperáveis entre governo e Congresso Nacional. O primeiro precisa arrecadar mais a qualquer custo. O segundo não vai mais deixar passar aumento de impostos. Não falta justiça do ponto de vista institucional no conflito fiscal. Falta racionalidade e responsabilidade. O Supremo pode até arbitrar essa briga, mas não pode revogar a paralisia política. Ele é que decide tudo. O Brasil hoje vive uma ditadura de Tó. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, no caso do IOF, na minha visão, acerta em declarar o desvio de finalidade dos decretos presidenciais sobre o aumento da alíquota do IOF, que tem caráter regulatório e não arrecadatório. A oposição já vinha batendo nessa tecla. O fato de suspender também o projeto de decreto legislativo aprovado pelo Parlamento, na minha visão, faz sentido, porque na prática o mesmo perdeu o objeto. Isso é o efeito da própria decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas ele derrubou por entender que os decretos do IOF não exorbitavam o poder regulamentar do presidente da República. É o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que diverge da posição do parlamento, mas o resultado é o mesmo. No entanto, o que eu achei estranho foi a determinação de eventual conciliação nesse caso. Porque nesse caso ele reabre a possibilidade do governo recriar o aumento de imposto, ainda que no ambiente de conciliação, porque no fundo é justamente isso que o governo quer. A preocupação do governo é em arrecadar mais para fechar as contas de 2025. É o governo da taxação, do aumento de impostos. E nesse ponto a oposição vai continuar vigilante para impor mais uma derrota ao governo, porque o Brasil não suporta mais aumento de carga tributária. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!